seja bem-vindo ao Muda São José. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, educação. Há um consenso de que a educação é fundamental na formação de qualquer indivíduo. Nós vamos procurar fazer um balanço equilibrado do que acontece no município. Eu acredito que a crítica ou desconstrução, ela precede a construção. Então nós vamos fazer um balanço abordando pontos fracos e fortes, vamos falar de algumas mazelas da Secretaria de Educação, falar sobre o fim do projeto Bandas e Fanfarras e outros assuntos. Nós questionamos também nesse vídeo, cadê o paradeiro da Universidade de São José, a USJ? No segundo vídeo, nós daremos continuidade a esse assunto falando sobre propostas para a educação no município. Meu nome é Rogério Schneider, seja bem-vindo ao Muda São José. A Secretaria de Educação é fonte de cobiça entre os políticos de São José. Não porque eles estejam preocupados em fazer alguma coisa pelo município ou pela educação, mas por causa do orçamento. Para que você tenha uma ideia, em 2019 o orçamento da Secretaria de Educação de São José foi próximo de 215 milhões de reais. A Secretaria de Educação, ela é fonte de empreguismo, favorecimento de cabos eleitorais e agregados do poder, desvio de função, entre outras irregularidades. Todos sabem que a Secretaria de Educação de São José sempre foi usada politicamente para beneficiar a eleição de determinados políticos. Ninguém sabe exatamente o que se passa porque não há um mecanismo de controle social eficaz para controlar o que se passa dentro da máquina pública. O portal Transparência, que existe no site da Prefeitura, ele é construído propositadamente de modo a impossibilitar a fiscalização das pessoas contratadas. Sobre irregularidade na Secretaria de Educação, eu quero dar aqui um brevíssimo exemplo. Eu conversei anos atrás com um empreiteiro que foi contratado pela Prefeitura para pintar a Escola Maria Luísa de Melo, um melão, numa reforma. Pois bem, o edital previa a aplicação de uma demão de fundo mais 2 demãos de tinta sobre as partes metálicas. O engenheiro da prefeitura procurou o empreiteiro porque foi ele que me narrou este fato e perguntou como que a obra poderia ser barateada. Então o empreiteiro explicou, o pintor explicou, que poderia ser aplicado corante no fundo e assim foi feito. Desse modo foi aplicado uma demão de fundo, já com cor, mais uma demão de tinta, embora o edital prevesse 2 demãos de tinta. Esse é um pequeníssimo exemplo de fraude do que acontece na Prefeitura de São José. Obras barateadas, feitas com qualidade inferior, pinturas que não duram e o dinheiro do contribuinte correndo para sempre pagar obras caríssimas. Isto é uma vergonha para os administradores de São José e para os secretários de educação que ocuparam a pasta nos últimos anos. A educação em São José também teve avanços nos últimos anos. Eu observei que nos últimos anos da administração da prefeita Deliana Del Ponte, que excelentes prédios foram construídos para os centros de educação infantil, para as escolas, e o município está de parabéns, assim como a administração. Outros aspectos que eu citaria como muito positivos
foi a aprovação da hora-atividade, em que o município paga para que o professor, mesmo fora de aula, esteja preparando as suas aulas. Isto é muito justo, porque a preparação das aulas também é um serviço prestado pelo profissional. Outros aspectos que eu citaria como positivos foi a construção da Escola do Mar e a Escola do Meio Ambiente. Algo que deve ser abordado e que pouco se fala em São José é o IDEB do município. O IDEB de São José não é alto, também não é baixo. O IDEB do município ele é mediano. E isso é algo que nós deveríamos aspirar mais, porque a rede pública de São José conta com bons salários. Há de ser dito que um professor das séries iniciais em São José não ganha mal. A prefeitura remunera, dá uma boa remuneração para os concursados na rede pública. Então, o que se deve ser perguntado, o que está acontecendo para que o IDEB do município não atinja níveis mais elevados? Talvez seja problema de gestão, talvez seja problema de comprometimento de boa parte dos professores na rede. De qualquer maneira, a sociedade civil está perguntando, porque a sociedade paga impostos e espera que o poder público ofereça serviços de qualidade. Sobre a Escola Municipal do Meio Ambiente, eu quero esclarecer, informar para a sociedade que essa escola deveria ser motivo de orgulho para São José. Porque na época que ela foi inaugurada e em que eu trabalhei nela, há 15 anos atrás, ela praticamente foi uma inovação no estado de Santa Catarina. Para que vocês tenham uma ideia, no primeiro ano de funcionamento, ela chegou a receber 6.500 visitantes. Isso é um número impressionante, é motivo de orgulho para São José, é um grande mérito, é um grande marco positivo na história da educação em São José e de todos os envolvidos. A educação em São José, nos anos da prefeita Deliana Del Ponte, também teve retrocessos, que são muito comentados no município. Eu vou citar dois aqui. Um deles foi o término do desfile cívico de 7 de setembro. Outro retrocesso muito grande foi o encerramento do projeto Bandas e Fanfarras. O Bandas e Fanfarras deve ser visto pela sociedade não meramente como um projeto musical, mas é algo extremamente importante para a psique dos jovens que participam do projeto, porque dava aos mesmos um senso de realização e de comprometimento. Outro retrocesso na história da educação de São José é o paradeiro, o destino da USJ, da Universidade de São José. A USJ ela foi concebida pelo ex-prefeito Fernando Elias, visando não apenas favorecer o acesso ao ensino superior aos moradores de São José, mas para alavancar o desenvolvimento do município. O ex-prefeito ele tem um grande mérito nessa iniciativa. Atualmente, ninguém ouve falar da USJ, ninguém sabe se a USJ ainda existe. Isso é um paradoxo, porque uma instituição que deveria ser protagonista no atual momento de São José está totalmente relegada. Nesse balanço entre aspectos positivos e negativos, deve ser dito que o município ele avançou em algumas áreas, mas ele padece de uma série de mazelas provenientes da gestão política da Secretaria Municipal de São José, principalmente o uso da máquina, colocando cabos eleitorais, empreguismo, favorecimento, professores que são contratados para dar aulas
muitas vezes são retirados da escola e vão para a administração, passam a estar em outros programas, totalmente afastados do propósito original dos seus concursos. Então surge uma questão muito séria. Se o concurso foi aberto para que uma vaga fosse preenchida, se supõe que a vaga era importante e necessária. Se o professor ele é afastado da função e vai trabalhar em outros setores, é porque a vaga não era realmente necessária. Se a vaga não era necessária, a sociedade civil se pergunta por que o concurso público foi aberto, por que mais pessoas foram contratadas, por que o poder público, por que a sociedade civil é escorchada com impostos, por que a carga de impostos e a folha de pagamento da prefeitura é gigantesca. Se o profissional foi contratado para um concurso, ele deveria estar no local de lotação dele e não vagando em vários setores e matando serviço como se vê hoje dentro da Prefeitura de São José e em muitíssimos casos dentro da Secretaria de Educação. A sociedade civil está exigindo lisura, seriedade por parte dos gestores. O poder público, o poder político, melhor dizendo, não é uma carta aberta para fazer irregularidades, para péssima gestão, para favorecimento político de cabos eleitorais. Isso é uma vergonha. A Secretaria de Educação de São José deve ser passada a limpo. E esse pessoal que ocupa a Secretaria de Educação há décadas, politicamente, deveria ser afastado. Infelizmente, não é o que nós vimos nesses últimos 8 anos de governo da prefeita Adeliana Dal Ponte. São José precisa mudar. Vamos aguardar por mudanças. Prezado morador, prezada moradora, amigo, amiga que assiste ao Muda São José, muito obrigado pela tua participação. Peço que você assine a agenda mínima e acesse o site www.mudasanjosé.com, aonde há uma série de outros vídeos com propostas para o município. Meu nome é Rogério Schneider, agradeço tua atenção. A Agenda Mínima é um conjunto de propostas essenciais e urgentes para São José. As propostas da Agenda Mínima devem ser postas em prática por ser imprescindíveis para o bem-estar da população, para o desenvolvimento do município e moralidade pública, não importando quem exerça a administração política de São José.